Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Inisp Conecta. Hoje nós temos aqui um tema muito interessante e com uma convidada muito especial, especialista no assunto. Nós temos o prazer de trazer a doutora Miriam Guaranha e nosso tema hoje é epilepsia farmacorresistente ou de difícil controle. Quando que nós definimos? E uma vez definido, o que fazer? Quais são os próximos passos em termos de investigação e tratamento? Então, quais as estratégias? Então, eu quero passar a palavra para a doutora Miriam, que é neurologista e neurofisiologista, e ela vai se apresentar um pouquinho para a gente. Olá, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, com esse público, a convite do Inisp, da doutora Eliana. Esse assunto é muito caro para mim, eu sou neurologista, mas há mais de 20 anos me dedico exclusivamente à investigação, a exames e ao tratamento de pessoas com epilepsia, né? Muito motivado pela própria doutora Eliana, né? Então é um prazer muito grande estar aqui. E esse assunto particularmente me interessa muito, né? A gente vai ver que a cirurgia de epilepsia está implicada nesse assunto e é um dos meus temas mais queridos, né? Então eu acho que vai ser uma conversa muito produtiva. Muito produtiva. Então, para a gente chegar lá, né, no tratamento, no diferencial, o que tem de diferencial na epilepsia farmacorresistente, então para as pessoas entenderem, né, o que é e quando que nós podemos definir, falar, não, esta epilepsia já pode ser considerada de difícil controle ou farmacorresistente. Esse é um ponto inicial e é um dos mais importantes desse assunto, né? Porque a epilepsia farmacorresistente foi definida pela ILAI, que é a Liga Internacional contra a Epilepsia, como a falta de resposta, né, a falta de controle das crises após o uso de dois fármacos anticrise. Mas não é assim, tem vários outros detalhes, né, que precisam ser preenchidos. Então, esses fármacos anticrises não são quaisquer, né? São fármacos que têm que ser adequados para o tipo de crise do paciente, né, que devem ser tomados, né? O paciente tem que ter adesão ao tratamento, né, precisa tomar o remédio efetivamente. O paciente precisa tolerar o remédio, né? Ele não pode vomitar toda vez que toma o remédio, né? Então, tem todos esses critérios aí. Incluídos, mas, né? Após duas tentativas efetivas, né, o paciente já pode ser considerado como tendo uma epilepsia farmacorresistente. E isso é muito importante porque é um conceito que ainda é pouco divulgado. Então, assim, muitos médicos ficam tentando 3, 4, 5 e infinitos fármacos e não encaminham para um centro especializado, não dão outras alternativas de tratamento. E vai perdendo tempo, não é? Perdendo tempo. O paciente já poderia ser avaliado, ver qual, né, para aquele paciente a melhor estratégia de tratamento. E nessas tentativas de uma situação que um consenso já mundial, né, uma Liga Internacional contra a Epilepsia definiu que são dois, quer dizer, ficar tentando 3, 4, 5 não vai acrescentar nenhum benefício para o paciente. Né? E por que são dois? Porque se viu que a chance de um terceiro, quarto, quinto fármaco é muito baixa de controlar as crises. Certo. Então, para que ficar, né, tentando inúmeras medicações, inúmeros fármacos sem um benefício para o paciente. Né? E o que você falou de perder tempo, né?
Se é uma criança, ela não está se desenvolvendo, ela não está aprendendo, né? Se tem crises muito frequentes. Se é um adulto, está perdendo uma chance de emprego, Sim, de se casar, de às entrar vezes numa faculdade, quer faculdade, dizer, a vida dele também fica impactada, né, perde pela... um emprego, Sim. enfim. E também o tempo, né, da utilização desse fármaco, porque às vezes eu vejo muita gente, a gente começa uma medicação nova hoje, por exemplo, amanhã fala, eu tive crise. Quer dizer, um dia nenhum fármaco vai mostrar. Primeiro que quando a gente inicia em doses Doses baixas, baixas. né? E aí vai titulando até chegar à dose ideal para aquele paciente. Mas assim, o tempo de utilização também é importante. Não adianta utilizar 4, 5 dias e falar não funcionou. Sim. Né? Então, além de tentar a dose, a medicação, O tempo adequado, o tempo né? adequado. Então o que você é muito importante. Se você começa com uma dose muito alta, isso já o paciente não vai tolerar o remédio, mas ele não foi iniciado adequadamente. Então a Sim. gente tem que ter paciência, né? E saber, isso tem que ser orientado ao paciente que vai ser iniciada uma dose pequena. Essa dose vai ser ajustada conforme cada medicação tem a sua forma de titulação. E aí, quando chegar na dose alvo, que vai depender da idade, do peso do paciente, aí sim é que a gente vai poder avaliar se respondeu ou não ao remédio. Ao remédio. Quer dizer, então essa fase inicial de tratamento clínico faz toda a diferença, inclusive para os próximos passos. Sim. Né? Bom, e existem situações em que uma epilepsia ela está sendo considerada refratária e na verdade não é, tem um erro ou no tratamento ou no diagnóstico. Nós devemos ficar atentos a isso? Sim. Existe uma condição que a gente chama que é da pseudo-refratariedade. Tá. Né? Assim, o paciente, a epilepsia parece ser refratária, mas na verdade não é o caso. Então, quais são as situações? Na verdade, não é epilepsia. Pode não ser epilepsia, né? Então, eu tenho que rever o diagnóstico. Existe uma série de diagnósticos diferenciais de coisas que se assemelham a crises epiléticas, mas que não são. Certo. Né? Então, distúrbios de sono, síncopes, enxaqueca, uma série de problemas, né? Até problemas oftalmológicos, transitórios, acidente vascular transitório, uma série de condições que simulam crises epiléticas. Então, em adultos principalmente, as crises não epiléticas, né, ou crises funcionais, hoje em dia chamadas funcionais, já foram chamadas de psicogênicas, são um diagnóstico diferencial bem importante. Tá. Né? Muitas vezes você tem até a associação das duas coisas. Você tem as crises epiléticas e também as crises funcionais. Então, é bastante importante esse diagnóstico, porque se eu estou dando uma medicação anticrises e não são crises de epilepsia, obviamente que o meu tratamento não vai funcionar. Certo. Né? Essa é uma condição. A outra condição é falta de adesão ao tratamento, né? Então, na realidade, o paciente... Isso não é tão incomum, é até relativamente frequente, a pessoa não toma adequadamente o remédio, né? Então, acho que basicamente seria isso. Ou também o uso em dose inadequada para aquele paciente, subdose. Então, são todas condições que precisam ser avaliadas antes de se considerar que a epilepsia é refratária. Perfeito. E, doutora Miriam, no seu dia a dia, na sua prática clínica, quando um paciente chega tendo crises, né? Qual que é a conduta ali? Já vamos trocar o fármaco? O que a gente tem que fazer no dia a dia? Eu acho que, assim, primeiro sempre partir de um diagnóstico preciso. Tá. Né? Então, investir muito em anamnese,
né, tirar uma história clínica muito bem feita, caracterizar muito bem o evento clínico. Então, assim, como que começa? Realmente é uma crise epilética? Tá, então a gente deve se questionar neste questionar. momento. Tá. Primeiro de tudo, é uma crise epilética? Então, começa e termina de forma abrupta? Em que horário que acontece? É sempre no mesmo horário? Tem algum fator desencadeante? Né? Qual que é a duração desse evento? Acontece em algum determinado horário do dia? Tá. Né? E se existe uma sequência de manifestações? Começa com uma sensação, evolui com uma manifestação motora, com uma manifestação autonômica, né? Um rubor facial, enfim, então caracterizar exatamente como são as crises. Uma coisa que nos ajuda hoje em dia é o vídeo caseiro. Ah, sim, eu ia fazer justamente essa pergunta, né? O quanto que esses vídeos feitos pelos familiares, né, pelos amigos, poderiam ajudar nesse momento de decisão e de diagnóstico. Eu não sei qual que é, queria até ouvir a sua experiência em relação a isso. Eu acho que em alguns casos o vídeo caseiro ajuda muito, né? Então, você olhando ali, às vezes a descrição do paciente ou do familiar deixa você na dúvida, mas a hora que você vê um vídeo fica tudo muito mais claro, né? Mas às vezes o vídeo, assim, não é feito, né, de uma maneira profissional, muitas vezes se pega no final do evento e às vezes não contribui. Eu concordo plenamente. Quando ele consegue pegar praticamente desde o início, às vezes desde o início mesmo é um pouco difícil. A menos que tem pessoas que têm um sistema de câmeras em casa, né? E principalmente no quarto, principalmente quando é criança, né? Muitos familiares optam por deixar uma câmera gravando. Pode ajudar, porque aí está gravando continuamente, mas também tem um problema porque às vezes a distância impede que a gente veja detalhes, né? Então, às vezes um vídeo do celular fica até melhor, porque a gente quer ver detalhes do rosto, da boca, né? Dos olhos. Às vezes um piscamento diferente, mais de um lado do que do outro, um desvio dos olhos para um lado ajuda bastante. Então eu concordo que ajuda bastante. E outras vezes eu já vi vídeos assim que também as pessoas ficam ansiosas, nervosas, né? E às vezes falam, não sei se eu ajudo, se eu fico gravando. Então acho que tem que ter talvez mais de uma pessoa, né? Um ajudando, o outro gravando. E aí, às vezes, pega, por exemplo, só as pernas, então a gente não vê o rosto, é extremamente importante ver a face, ver os braços, ou como você falou, já pegou no final, aqui até eles falam, aqui já tinha acabado. Então, né, assim, o final não ajuda muito a caracterizar a crise exatamente como ela é. Mas eu acho que sempre a gente deve encorajar os familiares a tentarem, né, filmar. Se não ficou boa em uma, pode ser que fique boa na outra, então faz toda a diferença, pelo menos para decidir o tratamento. Né? Claro que tem situações que a gente vai querer um vídeo profissional, um vídeo junto com o eletroencefalograma, que é outra situação que a gente vai comentar, eu vou te perguntar aqui, mas pelo menos inicialmente para saber se é epilepsia, se não é, que fármaco que eu utilizo, é muito, eu acho que é muito útil, né? Muito bem. Então, assim, já engatando nessa história de vídeo, quando que a gente então solicita um exame, né, que é feito em unidades hospitalares especializadas, que é o vídeo eletroencefalograma. Bom, então, o diagnóstico de epilepsia é clínico, né? Então, assim, os dados clínicos, a anamnese é fundamental, mas o EEG, ele nos ajuda muito, né? No sentido de mostrar anormalidades que são bem específicas, bem associadas com crises epiléticas, que são os paroxismos epileptiformes, né? Então, você encontra os paroxismos e aí você relaciona
o tipo de manifestação clínica do paciente com o tipo de alteração no EEG. Mas muitas vezes, mesmo com uma boa anamnese, mesmo com vários exames de EEG bem feitos, em vigília, em sono, com provas de ativação, ainda persiste a dúvida ou se é epilepsia ou não, ou do tipo de epilepsia, se é uma epilepsia focal ou generalizada, porque o tratamento muda de acordo com o tipo de crises, né? Então, para caracterizar isso também, eu já caracterizei, é uma epilepsia farmacorresistente e eu quero avaliar a possibilidade de tratamento cirúrgico, então eu preciso ver se essas crises vêm todas de um mesmo lugar, se esse lugar é passível de abordagem cirúrgica, né? Ou se é uma encefalopatia epilética, né? Um quadro mais que pode ter crises tanto focais quanto generalizadas, um quadro mais grave de crises frequentes. Então, tudo isso eu consigo analisar com o vídeo EEG. Um vídeo EEG ou diagnóstico ou com objetivo de localizar a zona epileptogênica. Tá. Né? Então, por essa explicação, nós podemos ver que ele tem bastante diferença em relação a um eletroencefalograma comum de rotina. Porque agora aqui o objetivo vai ser gravar os sintomas, os eventos que o paciente tem. A unidade de monitorização, ela é especializada, então os profissionais ali são altamente treinados, tanto para atender, né, uma crise mais forte que o paciente possa ter, fornecer oxigênio, mesmo medicação que vai abortar a crise, como para fazer uma testagem. Né? Então, durante o evento, o paciente pode ter uma fase consciente da crise, em que o profissional vai lá, conversa com o paciente, questiona sobre o que o paciente está sentindo naquele momento, e ele faz testes em relação à memória do paciente, à força, ao tônus muscular, né? Então, isso permite uma melhor caracterização do evento clínico. Ele pode até medir a pressão arterial naquele momento, fazer um estudo do destro, tudo para tentar caracterizar o evento. Então, todos esses fatores são importantes para caracterizar bem a crise. Tudo que o paciente apresenta desde a fase inicial e depois que a crise acaba, né? A gente dá o nome de pós-ictal. É importante também saber? O período pós-ictal também é muito importante, né, na caracterização do evento. Saber se o paciente volta rapidamente, se ele volta confuso, desorientado, quanto tempo ele demora para voltar, se ele volta estabelecendo contato, mas ele não consegue falar, se a fala sai embolada, ou se é uma fala compreensível, mas totalmente desconexa, ou seja, ele está confuso. Às vezes, no período pós-ictal, pode ter uma fraqueza localizada que indica a área do cérebro que gerou a crise, né? Então, é um período importante. Então, assim, a gente conversando aqui, fiquei pensando num detalhe para os familiares, né? Porque muitas vezes o paciente pode contar o que ele sente, mas principalmente se ele perdeu a consciência, ele pode não saber, né? E às vezes até não se lembrar, né? De que teve uma crise. Então os familiares são fundamentais aí na ajuda da descrição. Então é importante que os familiares já observem desde o começo o que achou de estranho ali, que vai ser uma crise, né? O que aconteceu, como ficou o rosto, como ficou a boca, como ficou o olho, respondia, não respondia, virou para a direita, virou para a esquerda, porque às vezes a gente, naquele desespero, né, não sabe nem para que lado vira. Né? Então tentar observar esse tipo de coisa, teve movimento, foi no corpo todo, foi só a direita, foi só a esquerda, foi só na mão, foi só no rosto. E depois que a crise acabou,
como que Como ficou, que ficou? né? Conversa, não conversa, tá confuso, não tá confuso, a palavra sai inteira, sai trocada, né? Dá para entender o que fala, não dá para entender nada. Então, acho que para os familiares ajudarem esta observação e estas informações para os médicos é muito importante. É muito importante. Tanto que os familiares, muitas vezes, eles vão aprendendo, né, com a gente, com as nossas perguntas, o que eles têm que observar no paciente, Tá, né? tá. Então, eles muitas vezes não sabem caracterizar e ao longo do tempo passam a observar esses detalhes que nos ajudam muito, né, a caracterizar tanto se é crise epilética ou não, ou o tipo de crise De crise. epilética, de onde vem essa crise, né, se é Perfeito. do hemisfério direito, se é do Esquerdo. esquerdo. Perfeito. E agora, mudando um pouquinho o tipo de exame, todo paciente que tem epilepsia, ele precisa de um exame de imagem, né? Sim, E a gente até já comentou aqui em outros episódios que, assim, às vezes a tomografia é um exame muito rápido, é um exame de urgência, mas o melhor exame é a é ressonância magnética. ressonância. E a ressonância magnética, ela pode mudar ou a investigação, o tratamento, no que a ressonância magnética vai ajudar nesses casos? Então, a ressonância magnética é um exame fundamental hoje em dia na investigação dos pacientes, principalmente dos pacientes com epilepsia focal, né, que vem de um dos hemisférios, e nas epilepsias que são farmacorresistentes, principalmente nesses pacientes, mas todos devem ter uma boa ressonância. O ideal é que essa ressonância seja feita num aparelho de alta definição. Alta definição seria um aparelho de 3 Tesla, né? Mas eventualmente um aparelho moderno de 1,5 Tesla também. Que seja feito por interpretado, né, por um radiologista experiente na área, isso ajuda bastante. E existe um protocolo que foi definido também pela ELAI, que chama protocolo Harness, que é específico para investigação de casos de epilepsia. Tá. Por quê? Na epilepsia, às vezes o que provoca as crises são lesões sutis, né? São lesões pequenos tumores, pequenas lesões vasculares, pequenas áreas de alteração do desenvolvimento do cérebro que podem passar despercebido, Tá, né? Se não forem feitos dessa forma, com todo esse cuidado, com protocolo específico, um aparelho de alta definição porque e a tudo lesão mais. é muito A pequenininha. lesão pode passar Tá, e ter um falso negativo. tá. E quando se encontra a lesão, muitas vezes muda a estratégia, né? O caso, você vê que tem aquela lesão, tem a epilepsia de difícil controle, vai vir uma pergunta natural. Preciso remover cirurgicamente esta lesão? Né? Sim, Acho que aí já vem essa pergunta quando já se vem encontra. essa pergunta. Nem toda epilepsia lesional é obrigatoriamente cirúrgica, né? Mas se eu tenho um caso que não está respondendo ao tratamento, ou um caso associado com uma lesão, por exemplo, um tumor, Tá. né? Que eu preciso saber que tipo de lesão é aquela. Pode ser um tumor. Esse tumor ele pode ir crescendo. Normalmente os tumores associados à epilepsia são tumores ditos, benignos, Tá. né? Mas eles não são completamente benignos porque eles estão crescendo numa estrutura nobre que é o cérebro. Sim, sim. E se você deixa lá muitos anos aquela lesão, ela pode começar a comprometer áreas que não podem mais ser removidas e um caso que era tratável cirurgicamente passa a não poder Não mais ser tratável. Certo. Certo. Então é bastante importante isso, né? E quando é uma epilepsia que não responde ao tratamento, você também pode lançar mão da opção cirúrgica, né? Tá, perfeito. E as outras causas, né, de epilepsia, e que muitas vezes são refratárias, por exemplo, causas genéticas, causas autoimunes, causas metabólicas,
também pela história a gente começa a suspeitar como é feito isso? Sim, também pela história, porque se eu tenho um caso de uma epilepsia que começou muito precocemente, né? Epilepsias genéticas, eu posso ter uma hereditariedade ou não, Tá, né? Genético não implica que seja hereditário, mas eu tá, posso ter uma hereditariedade. Então eu vou desenhar a árvore genealógica, vou ver que existem outros familiares com aquela doença, qual é a provável forma de transmissão. A gente pode também consultar um geneticista, né? uhum. Então, Fazer outros exames, né? fazer outros exames. Então, uma epilepsia de início muito precoce, crises muito frequentes, crises generalizadas, Tá, né? Então, eu vou suspeitar de genética. Uma epilepsia que começa de repente com crises muito frequentes, do nada, não tinha crise nenhuma, e começa a ter crises muito frequentes que não respondem aos fármacos. Eu posso pensar uma epilepsia autoimune. tá. Então, assim, a forma de apresentação das crises vai sugerir a etiologia também, a idade de início, né? Tá, perfeito. E até esse histórico todo familiar, né? Que é Familiar, bem importante saber, saber né? como que Assim, foi o desenvolvimento da sim, criança, né? Se teve algum atraso. tá. E quando a criança tem, então, né, o atraso ou uma regressão, e a epilepsia de difícil controle, principalmente se ela apresentar uma lesão, né? Isso chama, tem um alerta, é, acaba assim caracterizando uma certa urgência em resolver o caso, porque está tendo as crises e o desenvolvimento ou regredindo ou não avançando, né? Não evoluindo. Então, na infância, existem condições que devem ser consideradas, assim, urgentes, né, de tratamento, porque se a criança começa a ter uma regressão, uma interrupção do tratamento, por exemplo, na síndrome de West, né, que é uma encefalopatia da infância, do início no primeiro ano de vida em geral, e a criança tem aqueles espasmos, né, geralmente em salvas, e começa a ter uma regressão do desenvolvimento. Ela tem várias etiologias, como a gente mencionou, né? Então pode ser metabólico, pode ser genético, pode ser estrutural. Existe então um tratamento que é das crises em si, Uhum. mas sempre tem que se buscar a etiologia para ver se não existe um tratamento específico da causa Para etiologia. para a etiologia. Tá, perfeito. Né? E principalmente se tiver uma lesão estrutural e se ela for possível Possível de ser removida, removida, talvez aí a melhor estratégia para essa criança seja seja a ressecção da lesão. a ressecção A da lesão. interrupção das crises pode favorecer um melhor desenvolvimento. Então, e a Eli, ela enfatiza isso, o encaminhamento precoce para o centro especializado para a investigação, porque é o que a gente comentou no início, né, da nossa conversa, assim, se você está perdendo tempo, que é um tempo crucial, dependendo da idade da criança, que ela não está se desenvolvendo, né? Sim. Então, e que você opera a criança num dia, no outro dia ela pode estar sem crises, né? Sim. E retomar o seu desenvolvimento, Sim, né? Retomar o seu aprendizado. E tem essa idade aí, que é uma idade, né, importante. Importante. E às vezes a criança começa com um quadro desse desde o primeiro ano de vida, vai ser encaminhada para a cirurgia com 20 anos de idade. Quer dizer, muita coisa ali já aconteceu em termos de aquisições, de desenvolvimento. Então, identificou que é de difícil controle, a melhor opção seria encaminhar para quem trabalha com epilepsia de difícil controle. Para não perder essa Essa janela de oportunidade aí de mudar a O evolução. Perfeito, perfeito. E quando a gente, então, assim, voltando lá ao tratamento clínico, houve assim, nós comentamos aqui no início que tenta-se um fármaco para aquele tipo de crise, numa dose adequada para o paciente, num tempo também
que você possa observar a resposta. Não resolveu, vai para um segundo, né? Então, inicialmente, a melhor estratégia é o que nós chamamos de monoterapia. Sim. Um único fármaco. Mas existem casos e situações que você parte para associações e como fazer essas associações? Tem uma forma mais racional para associar fármacos? Então, essa pergunta é importante porque complementa a noção de fármaco resistente, né? Então, a definição seriam de 2 fármacos usados isoladamente ou em associação. Tá. Então, esses 2 fármacos podem ser dessas 2 formas, Perfeito. né? Associação, existe uma forma melhor de se fazer. Você não deve combinar fármacos de qualquer maneira. Então, exige um conhecimento, né, das possíveis interações entre os fármacos, dos mecanismos de ação, da farmacocinética, né, como que esse fármaco é metabolizado no organismo, e da farmacodinâmica, qual que é a interação deles, qual que é a ação no sistema nervoso, né, de cada fármaco. Então, esses conhecimentos permitem que a gente tente fazer, pelo menos, uma politerapia racional, né? Quando a gente usa mais de um fármaco, Perfeito. politerapia. E aí, então, vai utilizando, né, esses fármacos de tal forma que você não pegue 2, vamos dizer, 2 do mesmo. 2 do mesmo, com o mesmo mecanismo de Sim, ação. 2 bloqueadores de canais de sódio, Sim. porque daí vão se somar os efeitos adversos e você não tem muita vantagem. Sim, né? Perfeito. Bom, e nós então falamos tanto da epilepsia refratária e aí falamos bastante dos fármacos, mas eu queria agora entrar na parte de tratamento que não é farmacológico. E aí nisso nós vamos ter dieta cetogênica, nós vamos ter a neuromodulação, o VNS principalmente, e a cirurgia. Sim. Então, quando que é o momento de chegar para o paciente e colocar que ele agora é candidato a um outro tipo de tratamento não farmacológico e como que é feita essa escolha? Quem vai para qual situação? Então, perfeito. Então, assim, uma vez que se caracterizou que a epilepsia é farmacoresistente, já é necessário se buscar alternativas para o tratamento farmacológico, porque eu sei que a chance de eu colocar outros fármacos é menos de 10%, e a chance, por exemplo, se for uma epilepsia do lobo temporal, com o tratamento cirúrgico, a chance de eu deixar esse paciente livre de crise é de 60% a 80%. Tá. Então, né, para que eu vou ficar insistindo num tratamento que tem uma chance baixa se eu tenho outro mais eficaz? Certo. Né? Então, aí qual é o paciente que vai ser o candidato ao tratamento cirúrgico? Tá. Né? Então, a gente tem 2 formas de epilepsia, a focal e a generalizada. Então, aquele paciente que tem uma epilepsia focal, ou seja, que a crise começa em uma determinada área de um dos hemisférios, Tá. é que será um paciente candidato, né, à cirurgia ressectiva. Existe cirurgia também paliativa, por exemplo, nas crises de queda, né, crises atônicas principalmente, você pode fazer a calosotomia, que é uma forma de cirurgia que você faz uma secção do corpo caloso que une os 2 hemisférios como forma de impedir a propagação da descarga e que o paciente tenha a crise de queda. Com isso, você não resolve o problema dele, ele vai continuar tendo crise, mas controla essas crises que ele cai, que ele se machuca e diminui, então, a morbidade da crise. Tá. Né? As outras formas de tratamento seria, então, a neuromodulação. Quando o meu paciente ele não é candidato à cirurgia, ou porque ele tem uma forma de epilepsia que não é focal, ou porque ele não quer operar, ou porque a cirurgia não é possível, né? É uma área que não pode ser mexida, uma área eloquente. Então, você pode lançar mão da neuromodulação.
que, como você já citou, o mais importante é o estimulador do nervo vago, o VNS, que se coloca um eletrodo aqui no pescoço, que estimula o nervo vago do lado esquerdo, né? E com isso, você tem uma redução na frequência das crises, bastante importante numa certa porcentagem de pacientes. Tá. Então, não é uma eficácia, o procedimento mais eficaz é a cirurgia, né? Tá. Que tem maior chance de deixar o paciente livre de Livre de crises, é a cirurgia, mas ela nem sempre é possível. E o VNS ajuda, pode reduzir, pode até eventualmente deixar o paciente livre de crise, isso numa porcentagem pequena, né, de pacientes, mas pode, em geral, reduz o número, a duração das crises, né. E o outro tratamento que é muito importante é a dieta, né? Principalmente a dieta cetogênica, que é uma dieta com uma proporção alta de gordura e baixa de carboidratos, né? Tá. Geralmente proporção de 4 ou 3 para 1 de gordura para carboidrato. E que também tem como objetivo reduzir a frequência, a duração, a morbidade das crises. Tá, Né? perfeito, perfeito. Então, aí vai se avaliar na dependência do tipo de crise, na causa, né? Na etiologia. Tem uma lesão única, ela está num lugar que é possível a ressecção, a remoção. Esse seria o candidato à cirurgia ressectiva. Não tem uma lesão ou tem múltiplas lesões, esse paciente poderia ser candidato para o VNS ou para a dieta. Quando o paciente tem uma ressonância normal e você suspeita que as crises dele venham de um único ponto, mas você foi lá, buscou nessa ressonância e não encontrou nada. O que fazer para esse paciente? A gente ainda pode prosseguir na investigação não invasiva através do PET-CT, né, que vai mostrar eventualmente uma área de alteração do metabolismo, um SPECT-ICTAL durante o VIDEG. O que é o SPECT-ICTAL? O SPECT-ICTAL é um exame que se faz lá na unidade de monitorização, o paciente está registrando os seus eventos. E nos primeiros segundos da crise se injeta um radiofármaco, um fármaco marcado com material radioativo, que vai se concentrar na área de maior fluxo sanguíneo do cérebro. Do cérebro, tá. Isso porque a região que gera a crise epilética, ela consome mais oxigênio, glicose e tal, e aí o fluxo de sangue para aquela região aumenta. No momento da crise, você capta isso pelo SPECT. Tá, então já te ajuda a definir a região. Isso, então com esses métodos você consegue, ou não, nem sempre eles vão nos mostrar alguma coisa, a região que você está suspeitando que gere a crise. Então você tem a anamnese, tem esses dados, tem os dados do neuropsicológico, né? Que você vai avaliar atenção, memória, cálculo, tudo isso e ver se tem alguma disfunção naquele paciente. Tudo isso ajuda a gente a localizar essa área. Mas, se eu não tenho lesão, eu não vou escapar de uma segunda etapa de investigação, que é a avaliação invasiva. Tá. Avaliação com eletrodos intracranianos. Tá, então tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade. Então, são eletrodos que ou eu coloco no espaço subdural, que são placas, né, de eletrodos que eu implanto abaixo da meninge, né? E o paciente vai para a unidade, registra as crises, e aí eu tenho uma maior chance de localizar precisamente onde a crise começa, ou mesmo eletrodos que atravessam o cérebro e que me permitem até o registro de estruturas profundas que não são acessíveis, né? Normalmente, e eu consigo registrar essas estruturas e mapear onde a crise está começando. Tá, perfeito. Então, é uma avaliação muito delicada, extensa, com muitos passos, até se definir
se o paciente pode ir para uma cirurgia ou não. Tem toda uma sequência de passos e todas as informações são reunidas para você chegar a uma conclusão e aí discutir junto com o paciente e a família os prós e contras da cirurgia. Não quer dizer que você fazendo uma investigação que será operado, mas é com esse objetivo, né? De até ter uma resposta, é importante para a família, sim ou não. Sim ou não. Né? E aí, assim, quando a gente comentou aqui, já é farmacoresistente, qualquer outro fármaco que eu colocar, a chance de controle é 10% ou menos. 10% ou menos. E se ele for candidato a uma cirurgia, a chance dele ficar livre de crises é de quanto? Mais ou menos. Sei que depende do caso, da região, né? Mas na média, assim. Então, na média, na epilepsia do lobo temporal é de 60%, 80%. Olha, né? Aumenta bem. Aumenta bastante, né? E na epilepsia extratemporal, que já é um pouco menos favorável, ainda assim é de uns 40%, 60%. Tá. Né? Agora, assim, se a gente encontrar uma lesão, essa porcentagem aumenta aí para os seus 60%, até 90%. Olha, como muda. Quando você encontra uma lesão na ressonância. Tá, entendeu? então muda de forma significativa. Quer dizer, sempre vale a pena se buscar encontrar uma lesão. Tentar achar a causa, né? Sim. Bom, doutora Miriam, conversamos bastante, foi uma delícia nosso papo, né? Eu acho que foi extremamente esclarecedor, né? Para os pacientes, para os familiares. Quero agradecer muito o seu tempo de vir aqui e nos proporcionar todas essas informações muito valiosas. E para a gente terminar, eu queria uma mensagem sua para os pacientes e para os familiares que convivem com crises muito frequentes. Então, assim, foi um prazer muito grande. Eu agradeço imensamente o convite, essa oportunidade de falar sobre isso, né? E a minha mensagem é que não se aceite a falta de controle de crises. Assim, às vezes a pessoa considera que ter uma crise a cada 6 meses, a cada 7 meses, ok, está controlado. Não está controlado, né? O que a gente sempre precisa buscar o controle completo da crise, porque isso muda a qualidade de vida do paciente. Então, buscar, se o remédio não controlou suas crises, buscar alternativas de tratamento no centro especializado. Ótimo, então, para todos eles, vamos continuar buscando né, o controle absoluto das crises, né? Não se conformar aí com uma situação que acha que está mais ou menos, né? Porque mais ou menos nunca é bom. Não é bom. Muito obrigada a todos vocês que nos assistiram e estaremos em breve com novos e interessantíssimos temas. Obrigada!